Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Todos bem? Todos preparados já para sexta-feira? Nossa prova número 9, né? Tá chegando. Bom, falando nessa prova número 9, alguns alunos me procuraram, né? Preocupados, né? Porque, enfim, essa prova número 9, ela pode cair o assunto da semana passada ou dessa semana, né? Só que, assim, existe uma diferença grande entre os assuntos da semana passada e dessa semana, né? Porque semana passada é integração dupla em retângulos ou regiões mais gerais. E dessa semana a gente já começou com coordenadas polares, né? Então aí já tem uma diferença é, considerável, digamos assim. Bom, gente, mas eu queria dizer para vocês, queria dar uma dica para vocês, se fosse focar em alguma semana, focava nessa semana, tá? Porque até se você reparar, para você conseguir fazer dessa semana, você precisa da semana passada. Então, praticamente tá acumulado o assunto, né? Então, se for focar em alguma semana, foque nessa, tá? Seja segunda-feira agora e hoje, e aula de hoje. Falando em prova também, amanhã, quinta-feira, é dia de vocês receberem a prova número 8. E também as provas passadas para quem ainda não pegou. Então, já sabe, é lá no último andar, sala número 10. Você pode vir aqui ou de 10 ao meio-dia, de 10 ao meio-dia ou de 3 da tarde às 5 da tarde. Os monitores estarão lá para entregar a sua prova. E aí você já vai tendo uma noção, né, de quanto é que está ficando aí a sua nota. Então é isso, gente. Vamos para a nossa aula de hoje. Lembrando que a gente já estudou, assim, de integração para integrais duplas, a gente já estudou praticamente tudo, né? Que a gente já estudou integrais duplas em retângulos, regiões gerais e coordenadas polares, que é a mudança de variável. Então, a partir de hoje, nós vamos ver algumas aplicações de integrais duplas. Então, agora, na aula de hoje, mais a semana que vem, nós vamos estar vendo aplicações. Então, a gente já está na reta final do nosso curso. Nessa reta final, a gente vai estudar aplicações, que vai começar hoje, e no finzinho mesmo vai estudar integrais triplas e mudança de variáveis para integrais triplas. Tá? Então, nosso curso ele está assim. Então, vamos lá, vamos falar sobre aplicações. Hoje, de maneira específica, né, eu trouxe duas aplicações. Então, hoje é a nossa aula número 25, né, pelo menos o assunto é o número 25. Nós vamos falar de aplicações. Quais são as duas aplicações de hoje? Hoje nós vamos falar primeiro sobre densidade e massa, né, e depois vai falar sobre centro de massa. Então, como é que a gente vai usar integrais duplas para encontrar aí essas definições aí, essas propriedades de um sistema? Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre densidade e massa. Então, vamos supor que você tem uma lâmina, ou seja, você tem pensa numa chapa, né? Uma lâmina é como se fosse um objeto que a gente pode considerar ele praticamente bidimensional. Tem uma espessura fininha, então só algo bidimensional. Então, pense que você tem uma lâmina, essa lâmina tem um formato, né? Ou seja, ela ocupa uma região D do plano XY, já que ela é bidimensional, né? E ela tem uma densidade. Só que essa densidade da lâmina ela não é constante. Pelo contrário, ela está variando, dependendo do ponto que você está, ela vai te dar uma densidade diferente. Então, vamos lá. Você tem uma lâmina, ela ocupa uma região D, no plano XY, e a sua densidade, isso aqui em densidade a gente está considerando unidade de massa por unidade de área, ou seja, quilo por metro quadrado, tonelada por centímetro quadrado, seria isso. Então, a sua densidade é dada pela função que a gente está chamando de função ρ. E essa função é uma função contínua. Então, nós vamos ter algo parecido com isso daqui. Ó. Você tem aqui o plano XY, a sua lâmina é uma lâmina que ocupa essa região aqui, ou seja, ela tem esse formato. E aí eu quero saber qual é a massa da lâmina. Para você descobrir a massa da lâmina, é óbvio que você vai usar a densidade. Só que, como eu já falei, a densidade ela está variando ao longo aqui dessa superfície, né? Ao longo aqui dessa região. Então, qual vai ser a nossa estratégia? Então, eu vou aqui para o quadro para a gente conversar melhor sobre esse assunto. Então, a gente vai falar agora sobre densidade e massa. Então, vamos lá. Você tem aqui o plano cartesiano.
e você tem um objeto aqui, né? Você tem uma lâmina, onde a região dela aqui, estou chamando de região D. E aí eu quero descobrir a massa dessa lâmina. A única coisa que ele me informa, além do formato da lâmina, é a densidade em cada ponto. Então, a minha densidade, eu estou chamando de função ρ. Então, a função ρ, ela é a minha densidade. Tá, então, a minha densidade, ela vai te dar quantos quilos, digamos, um objeto tem por metro quadrado. Se a minha densidade desse objeto aqui fosse uma densidade constante, né? Por exemplo, imagina que a densidade é 5 quilos por metro quadrado. Como é que você ia descobrir a massa do seu objeto? Aí não é difícil. Por quê? Porque se eu tenho uma densidade constante, ou seja, é 5 quilos para cada metro quadrado desse objeto, então basta eu calcular quantos metros quadrados tem meu objeto. Ou seja, qual é a área do meu objeto. Se eu descubro, por exemplo, que a área do meu objeto é 2 metros quadrados, então a massa dele vai ser 10. Por quê? Porque se a densidade é 5 quilos para cada metro quadrado e eu tenho 2 metros quadrados, então eu vou ter 10 quilos de massa. Só que não é o caso aqui, né? O caso aqui é mais interessante. Por quê? Porque no nosso caso, a densidade está variando aqui, ó, ponto a ponto. Então, por exemplo, digamos que eu pegue, considere esse ponto bem aqui. Aí, digamos que nesse ponto aqui, a minha densidade ela é 5 kg por metro quadrado. Beleza. Mas depois eu vou medir em outro ponto da minha placa. Digamos que eu vou medir agora bem aqui nessa lâmina. Aí, só que nesse ponto aqui, a densidade agora é 8 kg por metro quadrado. Aí eu vou medir em outro ponto. Aí deu 1 kg por metro quadrado. E agora? Se bem que no mundo real, é comum, né, que você tenha uma lâmina e que a densidade esteja variando, até porque não tenha um material ali 100% homogêneo, né, que realmente está tudo ali perfeito em todos os pontos. Né? Então, na realidade, normalmente você tem essa situação. Tá, beleza. Então, vocês já entenderam aqui nosso problema, né? Agora vem a solução. Tá, professor, já entendi. Agora, o que eu faço? Eu tiro uma média, eu pego todas as densidades? Nem dá, né? Porque você tem infinitos pontos nessa placa, e como é que você vai fazer isso? Então, vocês já sabem, ou pelo menos já esperam, que para resolver esse problema aqui, nós vamos usar integrais duplas. Então, o que eu vou fazer aqui é o que vocês já estão cansados de ver eu fazendo, que é, eu vou colocar essa minha região aqui dentro de um retângulo. Então, ó, faço aqui um retângulo, vou chamar esse retângulo de retângulo R, pode ser qualquer tamanho, desde que seja limitado, né, desde que a minha região D esteja dentro dele. E agora que eu fiz esse retângulo, lembrando que a minha densidade dentro da região D, ela é essa função, mas fora dela, ela é zero. Tá? Outro raciocínio que a gente já usou. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse retângulo e dividir ele em subretângulos. Então, vocês também já estão cansados de fazer isso daqui, né? Eu venho aqui, ó, e divido o meu retângulo em subretângulos. Claro que, até para facilitar meu raciocínio, né, eu vou sempre supor aqui que eu estou dividindo em partes iguais, tanto em y quanto em x, de modo que cada subretângulo sempre tem a mesma área para mim. Tá bom? Beleza. Então, agora que eu dividi em subretângulos, eu vou considerar um subretângulo específico. Então, digamos que vou considerar esse daqui. Aí, o que eu vou fazer com esse subretângulo aqui? Eu vou escolher um pontinho dele para ser o meu representante. Aí, digamos que eu escolha esse ponto bem aqui. Esse ponto aqui vai ser meu representante. Esse ponto aqui, vamos dizer que é o ponto que a gente normalmente chama, né, de x e j estrela, caso é o asterisco, né, e y e j asterisco. Muito bem. Então, ó, tenho o meu subretângulo e escolho um pontinho. Esse ponto vai ser meu representante. Normalmente, eu escolho esse ponto para fazer o quê? Para usar ele na minha função. Nesse caso, qual é a função? É a função densidade. Então,
escolho um subretângulo, está aqui o subretângulo. Nesse subretângulo, eu escolho um ponto, já escolhi o meu ponto, e agora eu vou calcular a densidade para esse ponto. Então, a densidade para esse ponto específico vai ser ρ, que é a função densidade, aplicado nesse ponto. X e J, estrela, Y e J, estrela. Aí, o que eu vou fazer, gente? Eu vou considerar que neste subretângulo, pelo menos nesse subretângulo, a densidade ela é constante, só nesse subretângulo. E qual é o valor dela? O valor aqui que eu escolhi para ser meu representante. Então, se nesse retângulo aqui a minha densidade é constante, então eu consigo descobrir a massa, pelo menos, desse lugar, desse subretângulo. Quem vai ser a massa desse subretângulo? Vou colocar aqui M e J. A massa dele, como a gente falou ainda agora, vai ser a densidade, que é constante, vezes a sua área. A área de um subretângulo é base vezes altura. A base é ΔX, a altura é ΔY. Então, ao invés de eu escrever ΔX, ΔY, eu vou escrever só ΔA. Já que eu estou considerando subretângulos iguais, então sempre vai ser o mesmo valor aqui, ΔA. Então, eu acabei de descobrir quanto é a massa para o meu subretângulo. Basta eu multiplicar aqui a minha densidade, né, para esse ponto que eu escolhi, vezes a minha área. Entenderam essa parte? Tranquilo, né? Tá, então agora você já sabe o que a gente vai fazer, né? O que eu faço para obter uma aproximação da minha massa? Eu vou somar a massa que eu obtive em todos os meus subretângulos. É óbvio que, pelo menos visivelmente, olhando aqui para esse desenho, a gente sabe que mesmo que eu faça isso, eu não vou obter o valor exato da minha massa. Eu vou obter um valor aproximado, né? Então, mesmo que eu faça o somatório disso daqui, de cada parcela de massa, eu vou ter só um valor aproximado, né? Porque lembrando que eu estou considerando que, pelo menos no subretângulo, a densidade é constante, mas nem aí isso acontece na realidade. Então, ó, a minha massa total, que eu vou chamar de M, ela vai ser aproximadamente a soma de todas as massas. Como é que eu represento a soma? Pelo somatório. Então, o meu I vai de 1 até N, o meu J vai de 1 até K. Aí eu vou ter ρ, X e J, asterisco, Y e J, asterisco, ΔA. Então, pronto. Assim eu obtenho uma aproximação para a minha massa. Como? Somando a massa de cada pedacinho. Só que, né, a estratégia final aqui é fazer o quê? É você olhar para o desenho e perceber que quanto menor for o seu retângulo, mais próximo você vai ter da realidade. Ou seja, quanto melhor for a sua partição, mais fina for a sua partição, quanto mais você dividir em x e em y, a sua massa ela vai se aproximar da massa real. E aí é só você pegar o quê? O limite para n e k tendendo para infinito. Se esse limite existe, ou seja, se ele converge, então você obtém exatamente a massa que você procura. Então, a massa aí da minha lâmina vai ser o limite de n e k tendendo a infinito desses somatórios. I vai de 1 até n, o J vai de 1 até K, da minha densidade, X e J, Y e J, ΔA. Só que vocês já sabem que toda vez que eu faço isso, né, eu faço aqui somatório, somatório, somatório em relação a x, somatório em relação a y, faço o limite tender para infinito. Isso daqui, por definição, o que é? Nossa integral dupla. Então, na verdade, isso daqui vai ser igual a integral dupla nessa região D da minha função. Mas quem é a minha função agora? A minha função é a função densidade. Então, você vem e coloca aqui, ó, função densidade, e você vai integrar justamente essa função. Ou seja, resumindo, se você tem a função densidade
por mais que a densidade esteja variando aqui de uma lâmina ponto a ponto, ainda assim você consegue descobrir a massa. Como? Você faz integral dupla dessa função densidade. E aí, quando você faz isso, você está obtendo a massa da sua lâmina. Entenderam o raciocínio, gente? Tudo certo, tudo tranquilo? Eu acredito que vocês mesmos conseguiriam fazer isso daqui. Porque já estão tão acostumados, eu falo assim, gente, façam para mim aí, ó, deduzam a fórmula da massa aqui, uma densidade, vocês iam saber fazer. Porque você fala, estou integral, né? Vou colocar um retângulo, dividir o subretângulo, escolher um representante, fazer para um pedacinho, depois fazer o somatório, depois fazer o limite. Acabou. O passo é praticamente o mesmo em todos os casos, né? Isso daqui, gente, que a gente fez é para uma densidade de massa, né? Por exemplo, densidade de massa, ou seja, eu tenho quilo por metro quadrado. Mas esse raciocínio aqui, ele vale para qualquer outra densidade. Então, imagina que você tem uma densidade de carga elétrica. A densidade no ponto XY é uma densidade x quadrado vezes y em coulomb por metro quadrado. Calcule a carga total. Aí você vai fazer a integral dupla da densidade de carga. É uma densidade de corrente elétrica. Não sei quantos amperes por metro quadrado, depende de x, depende de y. Faz integral dupla, você vai ter a intensidade, você vai ter a corrente, enfim. Esse raciocínio aqui ele se aplica a outros tipos de densidade também, fisicamente falando. Então é isso. Então vou só fazer um resumo aqui do que eu já falei, né? E a gente vai resolver aqui logo alguns exercícios. Essa é a primeira aplicação, note que isso já nos coloca num passo a mais, porque agora, além de saber calcular integrais, a gente consegue também trabalhar com algumas grandezas físicas, né? Então, isso abre portas para a gente, principalmente para muitos de vocês, né, que são engenheiros, físicos e outras profissões. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o slide. Então, ó, como vocês já perceberam, né, eu tinha essa lâmina, ela tinha essa região. Aí, o que foi que eu peguei? Ó, eu queria determinar a massa da lâmina. Então, eu dividi aquele retângulo, um retângulo que contém D, em subretângulos. Ou seja, eu fiz isso daqui, ó. Se eu quero descobrir a massa só para um pedacinho aqui, para um retângulozinho, o que eu faço? Eu escolho um representante e faço densidade nesse ponto, vezes a minha área do retângulo, que é ΔA. Se eu quero a massa total, né, o que eu faço? Eu aumento o número de subretângulos. E aí a massa total vai ser o valor limite das aproximações, que é esse limite aqui que vocês já estão cansados de ver aqui no nosso curso de cálculo 2. Bem, então, sabendo disso, vamos aplicar, né? Exercício número 1. Uma massa está distribuída sobre o disco, ele te dá aí a equação do disco, de modo que a densidade é dada por, ele te dá a densidade. Então, vamos fazer. A minha função é essa. E a minha região, vou escrever assim. Pronto, já temos tudo aqui. Então, olha só, ele nos dá a densidade, né, aqui da nossa lâmina, e o formato da lâmina é conforme este conjunto aqui. Só que aí ele mesmo já disse no problema, né, e você mesmo, como aluno aqui do NISO de Cálculo 2, você olha para isso aqui, ó, aí seu cérebro já imagina o quê? O disco já. Na sua cabeça você já sabe que figura geométrica é essa daqui. Ou seja, isso aqui é um disco de centro na origem e raio 1. Então, primeiro passo, você tem que enxergar qual é a sua região de integração. Então, a sua região de integração vai ser aqui, ó, um disco. Esse disco tem centro na origem e raio 1. Ou seja, essa é a nossa região de integração. O que ele quer mesmo? Ele quer a massa total da minha lâmina. Mas eu já sei que a massa total é justamente a integral dupla da minha função densidade. Então, o que eu tenho que fazer é calcular uma integral dupla dessa função aqui. Então, ó, a massa é igual à integral dupla sobre essa minha região D dessa função de densidade, que é raiz de x quadrado mais y quadrado. Então, quando eu calcular essa integral, eu vou obter o valor que eu quero. Agora,
segundo passo, né? Então, eu já sei qual é a minha região, eu já sei qual é a minha integral. Próximo passo agora é descobrir que coordenadas eu vou usar. Se vão ser as retangulares, né, cartesianas ou polares. Como eu já disse, né? A nossa região é um disco. Então, você não tem nem dúvida. Se for um disco, você vai correr para polares, coordenadas polares, que vai ser muito mais fácil, porque vai cair num retângulo polar. Então, eu vou escolher aqui coordenadas polares, e para isso, eu tenho que dizer qual é a minha variação do raio e qual é a minha variação aqui do ângulo. No caso do raio, ele está variando de quanto até quanto, gente? De 0 a 1. Lembrando que raio é a distância da origem até um ponto. Então, nesse caso, ó, o raio está variando de 0 até 1. Como a minha região já é um disco, né? Então, esse raio aqui ó, é como se ele estivesse passando assim por cada circunferência, onde a primeira circunferência tem raio 0, né? Só um pontinho, depois vai aumentando, 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 até que chega uma circunferência de raio 1, que é o máximo que ele vai atingir. Então, o meu raio ele vai de 0 a 1. E o meu ângulo vai de quanto até quanto? De 0 a 2π. Né? Você está dando uma volta completa aí para encontrar a figura toda. Então, o meu ângulo vai de 0 até 2π. Então, nesse caso, gente, como eu já falei, a gente vai ter um retângulo polar. Na verdade, hoje a gente ainda não vai ver uma questão de algo que não seja um retângulo polar, mas semana que vem eu vou tentar trazer uma questão onde você não tem necessariamente um retângulo polar. Uma questão onde você usa polares, coordenadas polares, mas você não vai ter um retângulo polar. Você vai ter uma região polar, mas não vai ser desse tipo. Na verdade, o meu raio ele vai variar entre duas funções que dependem de θ. E a gente vai para aquele segundo caso lá, que a gente só olhou na teoria, mas a gente não aplicou ainda. É o exemplo, por exemplo, da rosácea. Não sei se vocês já ouviram falar. Rosácea é uma função cujo desenho parece umas pétalas de flores. E aí, quando você vai calcular a área disso daí, você acaba usando coordenadas polares, só que o seu raio está variando entre duas funções. Mas isso é para outra semana, ainda não é hoje. Tá? Então, por enquanto, ainda estamos aqui no melhor caminho, né, que é um retângulo polar. Então, vamos lá. Já escolhi coordenadas polares, já disse aqui quem é meu retângulo polar, agora só falta aplicar aqui a mudança de variáveis. Então, isso aqui vai ser igual. Olha só, como eu estou no retângulo polar, tanto faz para mim se eu vou integrar primeiro em θ ou primeiro em r. Então, eu posso escolher. Então, eu vou escolher integrar primeiro em θ. Então, o raio vem aqui. Ó. Então, o raio vai de 0 a 1. O θ vai de 0 até 2π. E eu vou aplicar aqui na minha função, né? Só que vai ficar x e y aqui? Não, né? Porque eu mudei as variáveis. Então, no lugar do x, quem é no lugar do x? R cosseno θ. Então, vai ficar r cosseno θ ao quadrado. Então, você vai ter aqui r ao quadrado cosseno ao quadrado. Bem aqui, ó, bem aqui no lugar do y vai ficar r seno ao quadrado. Então, vai ficar, no lugar do x, r quadrado cosseno ao quadrado, mais, no lugar do y, vai ficar r quadrado seno ao quadrado. Finalizo aqui ó, a minha raiz quadrada. Eu escolhi integrar primeiro em θ, depois em r. Está faltando alguma coisa aqui? O r, né? Então, o r, ó, não esquece que o r sempre vai aparecer. Ah, professor, mas é uma função constante. Não interessa, se você mudou para polares, esse r aqui obrigatoriamente ele vai aparecer. Porque não esqueça que ele é o fator de correção, tá? É ele que nos permite passar de um círculo, por exemplo, por um retângulo. Né? Como é que isso vai dar certo? Porque você tem um fator de correção. O fator de correção, nesse caso aqui, é o r, tá? Que é o determinante do que a gente chama de matriz jacobiana. Vai ser matematicamente falando, né? Muito bem, então a gente vai trabalhar agora com esta integral aqui. Aqui vocês percebem que eu posso colocar o r quadrado em evidência. Então, a minha massa vai ficar integral de 0 a 1, integral de 0 a 2π. O r ao quadrado vai ficar em evidência. Então, aqui vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado.
Isso no parênteses, né? Aí a raiz, e aqui o R, e aqui dθ, dr. Então, aqui eu só coloquei o R quadrado em evidência. Quando eu fiz isso, aqui dentro do parênteses ficou cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Você já sabe que isso aqui é uma identidade trigonométrica, isso aqui é igual a quanto? A 1. Então, ó, isso daqui é 1. Então, aqui vai ficar só raiz quadrada de R ao quadrado. Quanto é a raiz quadrada de R ao quadrado? É R. Na verdade, é módulo de R, né? Só que como o meu R está entre 0 e 1, então é sempre no negativo, então vai ficar só R mesmo, tá? Então, aqui vai dar R. Então, tudo isso aqui, ó, vai ficar R. Só que ainda tem esse R daqui, né? Então, vai ficar... A minha integral vai ser integral de 0 a 1, integral de 0 a 2π, tem esse R daqui, tem esse R daqui, então vai ficar R ao quadrado, dr dθ. Tá, então isso aqui eu vou continuar no próximo quadro. Vou chamar isso aqui de asterisco. Gente, antes de eu continuar isso daqui, eu queria só fazer, vou dar uma pausa aqui na resolução, porque eu queria fazer uma observação com vocês. É uma observação que vai ser útil, muito útil, dependendo do caso, só que é algo que eu não falei ainda para vocês, mas acho que é importante falar. Então, ó, segura um pouquinho aqui, tá? Só quero ensinar uma coisa aqui para vocês. Vou colocar como observação. Olha só, digamos que você quer calcular uma integral dupla, só que a função que você está integrando é uma função desse tipo aqui, ó. F de xy é igual a g de x vezes h de y. Ou seja, eu estou querendo dizer que a função que você quer integrar, você poderia escrevê-la como sendo o produto de duas funções. Só que uma só depende de x, a outra só depende de y. Exemplo, você tem isso aqui, ó, f de xy igual a x² vezes y. Ó, esse aqui é um exemplo de uma função, f de xy, que você poderia muito bem separar como produto de duas funções. A primeira função só depende de x, é x², e a segunda só depende de y, é a função y. Outro exemplo, f de xy é igual a seno de x e elevado a y. Está aqui. Essa função aqui também você pode escrever como sendo essa função vezes essa, sendo que essa só depende de x, essa só depende de y. Então, durante várias vezes, muitas vezes, você vai encontrar funções desse tipo. Claro que nem sempre, né? Por exemplo, um exemplo aqui, um contra-exemplo bem básico. x² mais y. Aqui você não tem um produto, você tem uma soma. Você não tem um produto aí de duas funções, tá? Mas nesse caso, não. Ok. Mas por que eu estou falando isso? Porque nos casos que você tem uma situação dessa, como é que você poderia calcular, se quisesse, a integral dupla? Se eu for integrar isso daqui, ó, olha o que vai acontecer. Estou integrando aqui a minha função f de xy. Ah, detalhe importante. Eu vou supor que eu estou num retângulo. Tá? Se eu estou no retângulo, então meu x vai de A até B. Ué, vou colocar aqui um retângulo. Só para lembrar que eu estou no retângulo primeiro. Ok, se eu estou no retângulo, então meu x vai de A até B e meu y vai de C até D. A minha função f, eu já disse que eu posso escrever ela dessa forma. Ou seja, eu posso escrever ela como sendo g de x, hy. Como eu estou no retângulo, tanto faz quem eu vou integrar primeiro, mas eu escolhi integrar primeiro em x. Então, dx, dy. Muito bem, então olha só. Eu vou integrar isso daqui primeiro em relação a x. Então, você observa que bem aqui ó, você tem h de y. h de y não depende de x. Então, eu vou tratar ele, nesse primeiro momento, como uma constante. Se ele é constante para mim, pelo menos com relação à primeira integral, o que eu posso fazer com ele? Eu posso tirar ele da integral. Não é tirar de toda a integral, tirar só da primeira, tá? Só da primeira. Então, ó, esse h de y, como ele é uma constante, eu posso tirar ele da primeira integral. Aí vai ficar assim. Vai ficar integral
de C até D, h de y, porque eu tirei da primeira. Aí vem agora integral de A até B, g de x, dx, né? Vou integrar isso daí, e no final ainda vou integrar em y. Tudo bem. Então, a única coisa que eu fiz foi tirar o h daqui. É por isso que ele apareceu aqui. Aí tá. Então, você já sabe ó, que eu vou calcular primeiro essa integral aqui. Só que essa integral aqui é uma integral definida. E os intervalos dela são constantes, ou seja, de A até B, não tenho funções aqui. Então, vocês já sabem que qual vai ser o resultado desse parêntese aqui? Daqui vai sair uma função ou vai sair só uma constante mesmo? O que vocês acham? Você tem uma integral definida de A até B. Você está integrando uma função g de x. Então, vocês acham que vai sair o que daqui? Vai sair uma função que depende de x ou vai sair uma constante? Uma constante. Isso aqui vai te dar um número, vai te dar uma constante. Então, se esse parêntese todo é uma constante, depois que eu resolver a integral, claro, então eu posso tirar aí dessa integral aqui? O que vocês acham? Posso. Então, eu vou tirar o parêntese daqui, já que ele é uma constante dentro dessa outra integral. Então, isso aqui vai ficar, já que eu tirei, então vai ficar integral de A até B, g de x, e multiplicando por integral de C a D, h de y. Ou seja, se você quer calcular uma integral dupla de uma função que tem essa cara, essa propriedade, você pode fazer desta forma aqui. É como se você estivesse calculando duas integrais ao mesmo tempo. Uma em relação a x, outra em relação a y. E isso vai facilitar a sua vida, porque você vai estar calculando duas ao mesmo tempo, então você vai fazer mais rápido. Né? Por exemplo, imagina que você tivesse aqui, ó, integral de 0 a 1, aqui de 0 a 2, x quadrado, y, dx, dy. Ó, aí o que eu estou dizendo para vocês? Que se eu tenho uma função assim, ó, que uma só depende de x, vezes uma que só depende de y, então isso aqui é a mesma coisa que você fazer integral de 0 a 1, x quadrado, dx, vezes integral de 0 a 2, y, dy. Ou seja, eu já separei, eu coloquei o que só depende de x aqui na integral dele e coloquei o que só depende de y na integral dele. E aqui eu resolvo os dois ao mesmo tempo, ó, porque a integral de x quadrado é x ao cubo sobre 3. Então, aqui vai ficar x ao cubo sobre 3. Isso de 0 a 1. Aí, vezes, agora eu já resolvo essa daqui, ó, y ao quadrado sobre 2. Então, vem aqui, y ao quadrado sobre 2. Lembrando que eu estou de 0 a 2. E agora eu calculo aqui ao mesmo tempo. Coloca x igual a 1, vai ficar 1/3. Coloca x 0, vai ficar 0. Então, aqui vai ficar 1/3. Aqui, coloca y igual a 2, vai ficar 4, sobre 2 vai ficar 2. Coloca 0, vai ficar 0. Então, vai ficar 1/3 vezes 2, que é 2/3. Pronto. Resolvi assim, mais rápido. Ah, professor, se eu não quiser fazer assim, quero fazer daquele jeito, pode fazer, fique à vontade, não tem problema nenhum. Isso aqui é só um outro caminho para você seguir. Mas se você acha que você vai se complicar, então faça do jeito que você sabe, tá bom? E lembrando que você só pode fazer isso se você estiver também num retângulo, eu ia falar polado, mas não é retângulo, num retângulo mesmo, cartesiano, como a gente está acostumado. Enfim, isso é só um exemplo. Deixa eu colocar aqui, isso aqui é um exemplo. Por que eu estou falando isso? Porque agora eu vou usar essa propriedade. Em outros exemplos também eu vou usar. Ó, porque aqui eu tenho essa função aqui. Na verdade, eu tenho uma função que só depende de r. Tudo bem. Então, quem seria a minha função que depende de θ? Depende entre aspas, né? Seria a minha função 1. Não tenho um bem aqui escondido? Tem umzinho aqui escondido, multiplicando? Então, eu vou separar em duas integrais. Eu vou integrar r ao quadrado e na outra eu vou integrar só a função 1. Então, como é que vai ficar? Vai ficar integral de 0 a 1, r quadrado, dr, vezes integral de 0 a 2π, a integral de 1, né? Só que eu não preciso colocar 1. Então,
Então, vai ficar só dθ. E aqui eu resolvo isso aqui logo. Aqui, a integral de r ao quadrado é r ao cubo sobre 3. Aqui, a integral de 1 em relação a θ é o θ. Então, aqui, espera que aqui falta eu aplicar de 0 a 1. Aqui é θ. Aí eu vou ter que aplicar ainda de 0 a 2π. Então, a minha massa, lembrando que eu estou calculando a massa, né? Vai ser... Bom, aqui o R é 1, então vai ficar 1/3. Quando o R for 0, é 0. Então, vai ficar só 1/3 mesmo. Vezes, aqui, coloco no lugar do θ 2π, e depois eu vou colocar 0 mais é 0. Então, vai ficar 1/3 vezes 2π. Então, a minha massa vai ser 2/3 vezes π. Isso em quilos, que ele fala que a densidade é em quilograma por metro quadrado. Então, concluímos. Então, a massa aí vai ser aproximadamente, né, um pouquinho mais de 2 quilos, a massa desse objeto. Entenderam, gente? Alguma dúvida até aqui? A parte mesmo de hoje só foi dizer que a massa é a integral dupla da densidade, só isso. O resto é aulas passadas, né? Coisa que a gente já estava fazendo. Bem, então vamos para aqui para o número 2 agora. Exercício 2. Diz assim, ó, uma massa está distribuída em uma chapa triangular. Aí aqui ele só me dá os vértices do triângulo. Os vértices são esses, 1, 0, 1, 1 e 0, 1. De modo que a densidade é dada por esta função aqui. Então, mais uma vez, ele quer a massa aí da minha lâmina. Então, eu vou iniciar ela logo aqui nesse quadro. A minha função é a função xy. E a minha região são vértices de um triângulo. Quem são os vértices? 1, 0, 1, 1 e 0, 1. Pronto, então aqui eu tenho todas as informações que eu preciso. E como você já sabe, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar qual é a minha região de integração. Esse é o primeiro passo, né? Dependente da questão, você vai ter que ver quem é a sua região. Então, ó, eu faço aqui o plano cartesiano. E eu vou marcar esses 3 pontos, que são os vértices. Então, eu vou marcar o ponto 1, 0. Então, vamos dizer que o 1 é mais ou menos aqui. Então, 1 em x, 0 em y é esse próprio ponto. Vou marcar o ponto 0 e 1. Bora dizer que 0 e 1 está bem aqui. 0 em x, 1 em y. E vou marcar o ponto 1, 1. Então, 1 eu já sei que está aqui. 1 eu já sei que está aqui. Então, esse aqui é outro ponto. Esse aqui é o ponto 1, 1. Deixa eu só fazer aqui. Tá, ele já me disse que é um triângulo, né? Então, eu só posso unir os vértices com uma reta. Então, a minha região na verdade, é essa região aqui. Aí você pensa, beleza, tá fácil, né? Uma região triangular, não é retangular, mas é quase. Então, tá aqui, eu tenho uma região triangular. E aí, o que eu vou fazer, então? Vou aplicar, ó, a minha massa, lembrando que a massa é a integral dupla dessa região aqui, vou chamar de região D. A minha função densidade é a função xy, e eu tenho que resolver essa integral dupla. Só que a minha região é isso daqui, né? Então, eu te pergunto, quais são os limites de integração? A gente tem que ver primeiro quais são esses limites. Então, antes de eu partir para a integral, eu tenho que encontrar os meus limites de integração. Essa região aqui, ela é do tipo 1 ou do tipo 2? O que vocês acham? Tanto faz, na verdade. Ela pode ser tanto tipo 1 quanto tipo 2. Tá bom? Nesse caso aqui. Tá, então você pode tratar ela do jeito que você quiser. Ou do 1 ou do 2. Nesse caso, eu vou tratar ela aqui como uma região do tipo 1. Então, se eu vou tratar ela como uma região do tipo 1, então, o primeiro que eu vou variar é o y.
Tá? Lembrando, região do tipo 1 é quando o y está entre duas funções que dependem de x, e depois você coloca o x entre duas constantes. Então, ó, eu vou olhar para y. Então, imagina ó, que eu estou aqui, nesse ponto, e eu vou começar a caminhar verticalmente. Né? Caminhar aqui, ó, paralelamente ao y. Aí eu começo a caminhar, caminho. Aí eu sempre, não importa onde eu começar, eu vou bater primeiro aqui ó, nessa reta. Então, tem que descobrir que função é essa. Só que você já sabe que isso aqui é uma reta inclinada. Então, essa função aqui, por mais que você ainda não saiba exatamente quem ela é, mas você pode afirmar que ela é uma função afim. Uma função afim é uma função que tem essa cara aqui, ó, y é igual a ax mais b, onde a e b são constantes. Então, falta a gente descobrir aqui, para essa primeira função, quem é o a e quem é o b. Como é que a gente descobre? Para você descobrir uma função afim, basta você ter dois pontos dela. E nesse caso você já tem. Você tem esse ponto bem aqui e você tem esse ponto bem aqui. Esse ponto bem aqui é quando x é zero. Quando o x é zero, ó, anula aqui, x é zero. Quanto vale o y? Vale 1. Então, quando o x é zero, o y vale 1. Ou seja, 1 é igual a b. Ou melhor, b é igual a 1. O que confere, né? Porque, na verdade, a sua reta, a sua função afim, ela sempre vai cortar o eixo y justamente no b. Então, eu acabei de descobrir que o b aqui, ó, ele vale 1, que é onde corta aqui no eixo y. Agora, falta descobrir quem é o a. Aí, para isso, eu vou usar esse segundo ponto. Ó. Esse segundo ponto aqui me diz que quando o x vale 1, o y vale quanto nesse ponto? 0. Então, quando o x vale 1, então vai ficar a vezes 1, o y vale 0. Então, daqui o 0. E o b continua com esse valor dele, mais 1. Então, aqui, ó, vou ter 0 igual a mais 1. Então, o meu a é igual a menos 1. Tá? Só resolvendo essa equação aqui do primeiro grau. O a é menos 1. Então, pronto. Usei meus dois pontos e descobri que, pelo menos para essa reta bem aqui, ó, a função dela é y é igual, o a é menos 1, então vai ficar menos x mais 1. Então, ó, começa a caminhar, para aqui nessa reta. Que função é essa? Y é igual a menos x mais 1. Se você continuar caminhando, ó, agora que você entrou aqui na região que você quer. Então, caminhou, e você sempre vai parar nessa outra reta aqui. Só que essa outra reta é uma reta horizontal. Então, essa função é uma função o quê? Constante. Nessa função constante, y é igual a quanto? A 1. Então, ó, na reta de cima, y é igual a 1. Então, quem são os intervalos de integração? O y vai de menos x mais 1 até 1. Então, aqui, ó, a minha massa ela é igual. Aí, eu sempre vou começar aqui com y, tá? Com o limite dele. Então, vai ficar menos x mais 1 até 1 da minha função, que é a função xy. E, como eu falei, eu começo em y e termino em x. Tá, da feita que eu já fiz essa caminhada com y, o meu x agora ele está entre as constantes mesmo. Então, o valor mínimo para x é 0, o valor máximo é 1. Então, aqui eu coloco de 0 até 1. E agora eu tenho que resolver aqui essa integral. Quando eu terminar de resolver, eu acho a resposta para o meu problema, que é a massa. Boa tarde, me chamo Marco Antônio, engenharia da computação. Professor, eu estava pensando em outra forma de resolver essa questão e eu queria saber se está certo ou não. Sim. Eu pensei em usar os limites de integração como se fosse um retângulo, ou seja, x variando de 0 a 1, y variando de 0 a 1, calcular essa área, essa massa que eu achar e dividir por 2, que seria meio que metade dessa área. Seria possível ou não? Está errado? Olha, Marcos, você fez uma excelente pergunta, viu? Excelente pergunta. Por quê? Porque, intuitivamente, a gente poderia, né, a gente é levado a pensar isso. Né? Olha, se eu tenho uma região triangular e eu quero calcular a integral disso daqui, por que eu não faço como se fosse um retângulo, x indo de 0 a 1, y indo de 0 a 1, depois eu divido por 2? Esse assim está perfeito, só tem um problema, tem um furo aí. É porque
a minha função é a função xy. A função xy, que é a densidade, ela se comporta de forma diferente nesses dois triângulos. Ó, pode ver, por exemplo, que aqui nesse triângulo, a densidade, né, se você for comparar pontos daqui com pontos daqui, vai ser diferente. Por exemplo, para esse triângulo aqui, você vai ter densidade 0. Para esse triângulo aqui, você vai ter densidade 1, que é esse pontinho aqui. Então, enfim, a função ela se comporta de forma diferente nessa região do domínio dela e se eu fosse considerar essa região. Então, se ela fosse uma função uniforme, uma constante, por exemplo, esse raciocínio estava perfeito. Se ela se comportasse do mesmo jeito aqui e aqui, aí você fala, então eu calculo do retângulo e divido por 2. Mas como ela não se comporta, aí você ia acabar cometendo um erro. Mas, por exemplo, se eu pegar fazer a integral dessa área toda usando essa função xy, fazer para o triângulo inferior, o triângulo superior, a soma ainda tem que dar igual para a integral toda, ou não? Isso, aí sim. Aí você pode pensar. Aí nesse caso sim. Okay, então você poderia, só que aí nesse caso, o que você poderia fazer? Eu quero calcular para o retângulo. Tá, tudo bem, pode calcular, você calcula. Aí depois você vai ter que tirar essa parte aqui. Entendi. Só que você vai acabar calculando dentro de um triângulo de qualquer forma, entendeu? Você vai ter um trabalho a mais. Porque você vai ter que primeiro calcular aqui e depois tirar dessa parte aqui. Aí nesse caso você poderia fazer isso sem problema nenhum. Entendi. Entendeu? Aí por isso que nesse caso é mais rápido logo o triângulo. Ok, então tá. Obrigado, professor. Mas foi muito boa, parabéns. Palmas aí pro Marco Antônio. Muito boa essa pergunta. Então, vamos continuar agora. Inclusive, Marco, na semana que vem, a gente vai ter situações assim, a gente vai calcular áreas, né, de regiões. Então, você vai ver que a nossa função ela sempre vai ser uma constante igual a 1. Aí, nesse caso, você poderia tranquilamente fazer esse raciocínio também. Tá, então vamos lá. Eu quero calcular. Lembrando, a gente vai calcular essa integral aqui. Ó. Então, venho aqui, calculo m igual integral de 0 a 1. Aí, gente, eu vou logo calcular, ó, deixa eu só voltar aqui rapidinho. Eu vou logo calcular isso aqui, x, y, em relação a y, tá? Então, em relação a y, isso aqui vai ficar y ao quadrado sobre 2. Aí você pode dizer assim, professor, mas essa daqui não é uma função que depende de x vezes uma função que só depende de y? Aí o que eu posso fazer então, né? Posso separar em duas integrais e calcular ao mesmo tempo? Não. Aqui você não pode, porque aqui você não está num retângulo, tá? Você não está num retângulo, então cuidado. Se você fosse querer fazer isso, no final ia dar errado, porque nem constante ia dar uma função. A gente sabe que esse valor é uma constante. Então, aquele raciocínio só quando está num retângulo. Aqui a gente vai ter que calcular como você já conhece mesmo desde o início, como a gente aprendeu. Então, vamos lá. Calcular a integral disso daqui em relação a y. X é constante, então vai ficar x, y ao quadrado sobre 2. Então, vai ficar x, y ao quadrado sobre 2. Lembrando que eu estou de menos x mais 1, que é a mesma coisa que 1 menos x, até 1. E depois eu vou ter que integrar isso aqui em relação a x. Vamos lá. Isso aqui vai dar igual integral de 0 a 1, x. Aí agora, ó, eu vou colocar no lugar do y, eu vou colocar 1. Então vai ficar... Ah, tá. Outra coisa. Isso aqui, ó, esse 2 é uma constante. Então, eu posso logo tirar aí da integral. Vai ficar 1 sobre 2 aqui fora. Então, vou logo fazer isso aqui para economizar. Então, vai ficar 1 sobre 2, que é esse 2 daqui. Aí eu faço integral de 0 a 1, x. E agora sim, no lugar do y eu coloco 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado. Menos, no lugar do y eu coloco 1 menos x. Então, vai ficar 1 menos x ao quadrado. E eu tenho que fazer essa conta agora. Então, isso aqui vai dar igual a meio, integral de 0 a 1, aqui eu só estou repetindo, o x aqui continua, esse 1 ao quadrado é 1, então eu coloco aqui 1, aí menos. Aqui, ó, vou fazer o quadrado do primeiro, que é 1, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que vai ser 2x, mais o quadrado do segundo, que é x quadrado. E aqui eu vou integrar em relação a x. Tá, aí aqui, ó, vou trocar o sinal de todo mundo, está dentro da integral. Então, vai ficar integral de 0 a 1, x, aí ele vai ficar, opa, faltou o meio,
Então, vai ficar 1 menos 1, ali vai ficar mais 2x, e ele vai ficar menos x quadrado, dx. Aí aqui, gente, ó, 1 menos 1 posso cancelar. Aí sobrou só 2x menos x quadrado. Mas ainda tem esse x aqui fora. Então, esse x eu vou multiplicar com esse e multiplicar com esse. Então, isso aqui vai ficar igual a meio, integral de 0 a 1. Aí vai ficar 2x quadrado menos x ao cubo. Numa questão dessa, a gente faça com calma, com paciência, para você não errar, porque se você errar um detalhe, já o era. De manhã, por exemplo, quando eu estava dando aula, eu sumi com esse x, eu esqueci de multiplicar com esse x. Ele estava aqui, depois eu passei para cá e já sumiu. Aí eu errei a questão, depois eu tive que voltar para essa parte para multiplicar o x para fazer de novo. Então, tome cuidado. Aqui, vamos lá, vou integrar agora. Bom, a integral de x quadrado vai ficar x ao cubo sobre 3. Então, isso aqui vai ficar meio. Aí, como já tinha o 2, então vai ficar 2/3 de x ao cubo. E aqui vai ficar menos x à quarta sobre 4. Lembrando que os limites aqui é de 0 até 1. Então, eu vou colocar 1 e 1. Quando eu colocar 1 aqui, vai ficar 2/3 menos 1/4. E quando eu colocar 0, vai ficar 0. Então, isso aqui vai ser igual a meio vezes 2/3 menos 1/4. E agora tem que fazer essa conta. MMC aqui vai dar 12. Vai ficar meio. O MMC é 12. 12 dividido para 3 é 4. 4 vezes 2 é 8. Menos 12 dividido para 4 é 3. 3 vezes 1 vai dar 3 ainda. Então, aqui vai ficar 8 menos 3 é 5 em cima. 5 dividido. Aí aqui, 2 vezes 12, 24. Então, resposta final, 5 sobre 24 quilos. Então, essa aqui é a massa dessa nossa lâmina agora. Tudo bem até aqui? Estão gostando? Estão assustados? Está tudo bem? Tudo certo, né? Vamos lá. Tá, agora, gente, a gente vai para o próximo assunto, tá? Só trouxe 2 exemplos mesmo, até porque isso aqui é mais integral dupla. Agora a gente vai falar sobre centro de massa. Então, esse é o segundo tópico aqui de hoje. E, antes de eu passar para esse tópico, eu vou precisar fazer uma introdução aqui com vocês. Porque eu acredito que vocês não, pelo menos a maioria ainda não estudou como você calcula centro de massa, por exemplo, um sistema de partículas unidimensional ou bidimensional. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre isso e depois a gente vai vir aqui para o cálculo 2, tá bom? Então, segura aí por enquanto, a gente vai aqui para o quadro. Vou aqui do meio. Eu até aconselho vocês para esse assunto. Nós temos o projeto Newton. A gente tem uma aula sobre isso em cálculo 1. É porque depende do tempo que a gente tem, tem assunto que a gente consegue dar, assim, quase que assunto extra, né? Dependendo do semestre. E aí, esse assunto de momento, centro de massa, é um assunto que às vezes a gente consegue dar em cálculo 1. Então tem lá no YouTube, se você jogar assim, projeto Newton, cálculo 1, momento, centro de massa, você acha esse assunto voltado para cálculo 1. Aí seria uma boa, você olhar primeiro lá e depois você vir para o cálculo 2. Mas também, acho que você também vai conseguir entender aqui. Então lá você pode só dar um reforço. Então vamos lá, quero falar sobre centro de massa. Para falar sobre centro de massa, eu vou começar com um exemplo simples aqui. Então imagina que você tem aqui uma gangorra, e essa gangorra eu vou considerar ela como um objeto unidimensional. Então, uma reta, né? Então tá aqui, imagina que você tem uma gangorra. Pronto, você tem essa gangorra aqui. Nessa gangorra, a gente vai colocar 2 crianças. Tá? Então, imagina, as crianças eu vou considerar como sendo partículas, né? Algo pontual ali, tá bom?
Então, imagine que você tem uma criança bem aqui. Vou chamar isso aqui de... A criança vai ter uma massa, vou chamar de M1. E digamos que você tem uma outra criança bem aqui. Então, vamos chamar de... Ela vai ter uma massa M2. Aí vamos considerar aqui, ó, que M1, a primeira criança tem 20 quilos. Já a segunda é uma criança mais velha, então ela tem 40 quilos. Aí, a gente que vai posicionar o apoio aqui dessa gangorra, mas nosso objetivo é posicionar o apoio de forma que o sistema fique equilibrado, né? A gangorra ela não vai pender aí para nenhum dos lados. Então, digamos que a gente não sabe ainda, a gente não sabe. Então, vou chutar aqui que o apoio tinha que ficar na mesma distância das duas. Isso aqui é um chute, tá? Então, aqui vamos dizer que aqui é 1,5, 1,5. Isso aqui é em metros, tá? Isso aqui é em metros. Deixa eu colocar em... Então, ó, como é que eu vou descobrir se isso que eu fiz, essa posição aqui, deu certo, se eu conseguir deixar a minha gangorra em equilíbrio? Eu vou calcular o que a gente chama de momento. Digo momento em relação à massa. Então, ó, como é que eu calculo o momento? Aqui eu vou considerar o meu ponto zero, né, que é o meu ponto de referência, o ponto onde está o meu apoio. E, para eu calcular o momento nesse ponto, o que eu faço é um somatório. Nesse sistema, eu só tenho duas partículas, tenho duas massas. Então, o que é o momento de cada partícula? É você pegar a massa daquela partícula, daquela criança, e multiplicar pela distância que ela está do meu ponto de referência. Então, isso é calcular o momento. O momento do sistema é você fazer o somatório de todos os momentos, de cada partícula. Só que você vai ter que considerar uma parte positiva e outra negativa. Como é que você vai considerar isso? Vamos pensar o seguinte. Digamos que a criança que estiver tendendo a fazer a gangorra girar no sentido anti-horário, vou considerar positivo. A criança que estiver tendendo a fazer com que a gangorra gire no sentido horário, vou considerar negativo. Então, vamos lá. Então, ó, essa primeira criança aqui, M1, já que ela está citada bem aqui, se só tivesse ela, a gangorra ia girar no sentido anti-horário. Né? Ia girar assim, nessa direção. Então, vou considerar o dela negativo. Então, vai ficar menos. A massa dela é 20 quilos. Então, vai ficar 20 vezes a distância que ela está do meu apoio, que é 1,5. No caso da outra criança, ela ia fazer a gangorra girar aqui nesse sentido, ou seja, no sentido anti-horário. Então, vou considerar para ela positivo. Então, nesse caso, ó, vai ficar 40, positivo, né? Mais 40. Quer dizer, não, fiz errado, né? Já fiz errado. M1 que está no sentido anti-horário e M2 está no sentido horário. Então, aqui é... Seria para ver se vocês estavam ligados aí. Então, aqui mais e aqui é menos. Pronto. Então, menos 40, só que a distância é a mesma. 1,5. Pronto. Ok. Se você for fazer essa conta, não é difícil porque você coloca 1,5 em evidência, aí fica 20 menos 40, fica menos 20. Menos 20 vezes 1,5 fica menos 30. Então, nosso momento aqui vai ser menos 30. A unidade, já que é massa vezes distância, então a unidade é quilômetro. Quilo vezes metro. Tá? Se ficou negativo, quer dizer que a minha gangorra ela está em equilíbrio? Não. Ela vai girar e no sentido, nesse caso, no sentido horário, já que deu negativo. Ok, mas não ficou em equilíbrio. Mas vocês acham que é impossível deixar em equilíbrio esse sistema? Não, não é impossível. Aí você, professor, mas é impossível porque a massa de uma sempre vai ser o dobro da outra. Então, como é que eu vou deixar em equilíbrio? Mas tem como. Você não pode mudar a massa das crianças, obviamente, né? Mas você pode mudar o apoio da gangorra. Então, por mais que um sistema, nesse caso aqui, ele não esteja em equilíbrio, mas não quer dizer que não exista um ponto dele onde você conseguiria deixar o sistema em equilíbrio. Esse ponto existe. Nesse caso aqui, qual seria esse ponto? Deixa eu passar para cá.
Você já deve imaginar qual é o ponto, né? Ó, se eu fizesse assim, está aqui M1, está aqui M2. Se o meu ponto agora estivesse bem aqui, ó, digamos que daqui é 2 metros e para cá é 1 metro. Então vamos lá. Digamos que se eu mudasse as distâncias aqui, ou seja, M1 tivesse a 2 metros, M2 tivesse a 1 metro, o que ia acontecer com o meu momento? Na hora que eu fosse fazer esse momento do meu sistema, aqui ia ficar, no caso da M1 é 20, né? Então vai ficar 20 vezes 2, e aqui menos M2, que é 40, 40 vezes 1. Então, nesse caso aqui, ó, o meu momento ia dar 40 menos 40, que é 0. Então, existe. Então, existe naquela barra uma posição onde, se eu mudasse o apoio, ia ficar em equilíbrio. Esse ponto da barra, esse pontinho da barra, que é o ponto onde ocorre o meu equilíbrio, é o que eu vou chamar de centro de massa. Então, no caso unidimensional, o centro de massa ele só tem uma coordenada, né? Porque só está na reta. Então, o centro de massa, nesse caso aqui, eu vou chamar de x barra, tá? X barra. Então, isso daqui é o centro de massa. Então, o que é o centro de massa? Ele aparece quando o meu momento resultante, tendo ele como referência aqui, ó, tendo ele como apoio, é igual a 0. Então, isso é meu centro de massa. Ok. Mas, se você reparar, gente, como eu falei, nesse caso aqui, ó, não quer dizer que nesse sistema aqui, você não tivesse um centro de massa. Você tinha um centro de massa. Nesse caso aqui, o meu centro de massa, ele estava localizado a meio metro desse ponto aqui de referência. Ele estava a meio metro daqui. Por quê? Porque se você caminhasse com esse apoio meio metro para cá, aqui ia ficar 2 e aqui ia ficar 1, que ia dar o ponto 0 lá, momento 0, como deu. Então, dizer que o meu centro de massa está a meio metro, né, significa que ele existe e que você ainda pode obter o equilíbrio. Como? Ou você muda o apoio, né, você pega o apoio e traz para cá, só que é mais difícil, sua gangorra já está construída, né? Mais difícil pegar o apoio, quebrar e trazer para cá, mas você pode mudar as crianças de posição, né? Então, nesse caso aqui, ó, já que o meu centro de massa está a meio metro, o que você tinha que fazer? Você tinha que pegar as duas crianças, todas as minhas partículas do sistema e deslocar. Deslocar quanto? Meio metro. Então, você tinha que pegar todas as partículas e deslocar a mesma quantidade. Qual é a quantidade? O centro de massa. Ó, se você pegar essa criança e deslocar meio metro para cá, ela vai ficar 2 metros. E se você desloca essa daqui a meio metro, ela fica a 1 metro. E aí você obtém o equilíbrio que você quer. Mas o que eu quero que vocês percebam é esse raciocínio. Como é que eu faço para atingir o equilíbrio? Pega todas as partículas e desloca a mesma distância. Que distância? O centro de massa. Então, nesse caso, ó, digamos que você tinha um sistema qualquer lá, um sistema específico, aí você calculou o momento para o sistema. Aí, o que é o momento? É você pegar o somatório aqui do momento de cada partícula. Cada partícula, qual vai ser o momento dela? Vai ser a massa dela vezes a posição dela. Então, o momento do sistema vai ser esse somatório. Aí, digamos que você calculou o momento, mas você não atingiu o equilíbrio, e não foi momento igual a 0. Tudo bem. O que a gente vai fazer? A gente pega todas as partículas e desloca x barra unidades. X barra é o centro de massa. Então, ó, se eu pegar e for calcular o momento, só que agora, ao invés de eu calcular esse valor aqui, eu desloco todo mundo, ó. Eu desloco todo mundo. X barra, deslocar x barra é isso daqui, ó, gente. É como se eu pegasse a posição e subtraísse do valor do meu centro de massa. Isso aqui eu estou dizendo só que eu desloquei todo mundo o valor de x barra.
Tá bom? Então, se eu faço isso, como você já sabe, agora sim, agora que eu desloquei, o meu momento resultante vai ser 0. Então, eu consigo trabalhar com isso daqui, com essa expressão, para obter uma fórmula para o meu x barra. Então, eu vou continuar lá no primeiro quadro, mas eu vou partir daqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é distribuir essa massa aí. Vou multiplicar ela pelos 2x que aparecem. Quando eu faço isso, vai ficar assim. Se eu multipliquei já, né, vai ficar somatório de 1 até n. Aí eu coloco aqui a massa vezes xi menos somatório de 1 até n. Aí eu coloco aqui a massa, só que agora vezes o x barra. Isso aqui dá igual a 0. Então, a única coisa que eu fiz ali foi distribuir as massas, né, e dividir aqui, né, separei em 2 somatórios. Posso fazer isso pelas propriedades do somatório. Beleza. Então, se eu ajeitar isso daqui, ó, isso aqui vai ficar somatório de 1 até n, mi x barra igual a somatório de 1 até n, mi xi. Então, a coisa que eu fiz foi passar esse negativo para o outro lado, depois só inverter a igualdade e ficou assim. Só que esse x barra não é uma constante, não é sempre o mesmo valor, centro de massa. Então, se ele é constante, ele sai do meu somatório. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso dividir, ó, esse somatório eu posso trazer para cá dividindo. Então, meu x barra vai ser o somatório de 1 até n, mi xi dividido pelo somatório de i até n das massas. Resumindo, gente, o que é esse somatório aqui? Esse somatório não é o somatório dos momentos do meu sistema, isso aqui não é o momento do meu sistema. Então, ó, o x barra com a centro de massa vai ser o momento do meu sistema dividido. O que é isso aqui? Se eu pegar todas as partículas e somar a massa delas, eu vou ter a massa total, que é a massa do sistema. Então, ó, se você quer achar o centro de massa para um sistema daquele tipo, o que você faz? Calcula o momento, não importa onde você esteja, você vai calcular o momento onde está o apoio e divide pela massa. Com isso, você encontra o centro de massa para o sistema. Entenderam? Então, ó, centro de massa, você quer encontrar, de forma resumida, ele sempre vai ser assim, vai ser momento dividido pela massa. Agora que você sabe disso, eu vou dar um passo a mais. Se você reparar, o nosso sistema ele é um sistema de partículas e elas estão na reta, em uma única dimensão. Mas eu poderia considerar um sistema de partículas no plano, ou seja, num local bidimensional. Como é que ficaria, então, as minhas fórmulas? Deixa eu passar para cá. Ó, então, imagina agora, gente, que vocês estão no plano agora, x, y. Você tem um sistema aqui com 3 partículas. Então, deixa eu colocar aqui. Uma está aqui. Vou chamar de número 1. Tem a massa 1. A outra está aqui, que ela tem uma massa que eu vou chamar de M2. E a outra está aqui, que eu vou chamar de M3. Aí eu peço para você calcular o momento desse sistema. Só que agora, no caso bidimensional, eu posso definir aqui 2 tipos de momento. Eu posso definir o momento em relação ao eixo x, que é esse aqui que está na horizontal, e posso também definir o meu momento em relação ao eixo y, que é o que está na vertical. Então, o que eu faço? Se eu for calcular o momento em relação ao eixo x, nesse caso, ó, se eu fosse calcular o meu momento em relação ao eixo x, o que é momento? É o somatório do momento de cada partícula, que é a massa vezes a distância. Então, vamos lá, me ajudem aqui.
eu quero calcular o momento em relação ao eixo x. Então, para cada partícula, eu vou ter que pegar a massa dela e multiplicar pela distância dela para o meu eixo x. Então, se eu for pegar a distância da minha massa para o eixo x, eu vou pegar o valor x dela ou o valor y dela? O que eu vou pegar? O valor y. Se eu quero achar a distância da minha massa para o eixo x, eu vou pegar o valor da vertical dela. Ou seja, eu vou pegar esse ponto aqui, ó, daqui até aqui. Só que isso é pegar o y dela, y1, já que ela tem coordenada x e coordenada y. Então, nesse caso aqui, ó, o momento em relação a x é o somatório das massas vezes a posição em relação ao eixo y. Isso daqui. E se eu fosse querer calcular o momento em relação ao eixo y, seria o somatório aqui das massas vezes a distância de cada partícula para o eixo y. Só que a distância de cada partícula para o eixo y é você pegar justamente o x. Então, aqui, ó, vezes x. Então, para o caso bidimensional, se você tem um sistema de partículas, você calcula o momento em relação a x por esse somatório e você calcula o momento em relação a y por esse somatório. Nesse caso que nós estamos no plano, o centro de massa ele também vai ter duas coordenadas. Então, ele não é mais só x barra, ele vai ser x barra e y barra, tá? O centro de massa. Como é que eu acho o centro de massa? Da mesma forma que a gente estava fazendo, ó. O x barra ele vai ser momento dividido pela massa. Esse momento aqui é em relação a x ou em relação a y? Em relação a y, né? Porque é no momento em relação a y que você tem aqui a soma dos valores em x. Então, aqui é em relação a y. Já o y barra, ele vai ser o momento em relação ao eixo x dividido pela massa. Então, quando você calcula isso e calcula isso, você acha um ponto. Esse ponto, que é o ponto x barra y barra, é o que nós chamamos de centro de massa, que é um ponto onde você pode considerar onde todas as massas do sistema estão concentradas. Então, isso daqui é o centro de massa. Entenderam? Eu sei que vocês estão gostando, né? Eu consigo ver pela expressão de vocês. E agora vai melhorar ainda mais aqui a nossa situação. Por quê? Porque nós estamos até aqui, tudo bem que nós já estamos aqui no plano, né? Eixo x, y, mas se você for perceber, nós estamos com um sistema de partículas espalhadas. Dá para melhorar isso daí. Como é que é? Ao invés de eu considerar partículas, o meu sistema ele é uma chapa, ele é uma lâmina. E agora, como é que eu calculo o centro de massa para uma lâmina? Gente, até aqui, tudo isso que eu fiz é só cálculo 1, tá? Agora que eu vou entrar mesmo no assunto de cálculo 2, para esse negócio de momento e centro de massa. Então, vamos lá. Isso porque isso aqui é aplicação, parte da engenharia, né? Semana que vem a gente vai ver momento de inércia, que é outra definição importantíssima, principalmente engenharia civil, engenharia mecânica e outras engenharias, né? Tá, assim, calma que eu já estava esquecendo o que a gente estava fazendo. Então, ó, voltando. Não, gente, agora é sério. Isso daqui é o mais legal de todos até agora. Vocês vão ver a beleza disso daqui. Então, ó, vamos imaginar agora que nós temos aqui o meu plano cartesiano e eu tenho uma lâmina. O formato dela é esse. A outra informação que ele me dá, além do formato, é a densidade. Então, mesma coisa, eu tenho a densidade de cada ponto da minha lâmina. Mesma coisa. Só que agora eu quero calcular o centro de gravidade, não. Vai ter isso também, mas centro de massa para essa minha lâmina aqui. O que eu faço? Muito bem. É difícil, gente, porque aqui, ó, lembra que para calcular o centro de massa, você não precisa da massa. Só que a massa aqui não tá, a densidade não está variando. Então, como é que a gente vai fazer agora? Bom, o raciocínio é o mesmo. Qual é o inicial? Pega essa figura aqui e coloca dentro de um retângulo. Então, você vem aqui, ó. Pega essa figura,
coloca dentro de um retângulo. Primeiro passo. Segundo passo, divide esse retângulo em subretângulos iguais. Então, você vem aqui, ó, segundo passo, divide aqui, ó. Vamos fingir que é tudo mesma área aqui do retângulo. Aí tá. Agora que eu dividi em subretângulos, eu quero calcular o meu centro de massa, ou melhor, o meu momento em relação a x, em relação a y, apenas para um subretângulo. Vamos considerar isso daqui, ó. Porque para eu achar o centro de massa, eu tenho que saber o momento, né? O momento em relação ao eixo x e o momento em relação ao eixo y. Então, ó, como é que eu calculo o momento para esse subretângulo aqui? Vamos lá. Primeira coisa, eu escolho um pontinho que vai ser meu representante. A mesma coisa que a gente já fez. Então, ó, escolha esse ponto bem aqui. Pronto. Então, esse pontinho aqui vai ser meu representante. Esse pontinho aqui eu vou chamar de x e j estrela, y e j estrela. Eu já sei calcular a massa desse subretângulo. Como é que você calcula a massa? Eu considero que a minha densidade é constante nesse subretângulo e tem o valor de ρ, x e j estrela, y e j estrela. Se você faz a densidade constante vezes a área do subretângulo, você obtém a massa desse subretângulo. Ou pelo menos uma aproximação dela, né? Tá, só que não é massa que eu quero momento. Então, digamos que eu esteja querendo buscar aqui, ó, o momento em relação ao eixo x desse subretângulo. Como é que eu faço? Eu faço massa vezes distância. Distância em relação ao quê? Em relação ao eixo x. Só que esse subretângulo aqui tem vários pontinhos, né? Então, eu tenho que escolher um ponto para fazer a distância. O ponto que eu vou escolher, obviamente, é esse ponto aqui, o mesmo que eu escolhi para a densidade. É o x e j, y e j. Então, ó, a partir desse ponto, eu calculo qual é a distância desse ponto até o eixo x. E essa distância é justamente o y e j estrela. Então, eu multiplico a massa vezes a distância. Quem é a distância? A distância é meu y e j estrela. Então, pronto. Acabei de calcular o momento em relação a x para um subretângulo. Qual vai ser? Vai ser a densidade vezes ΔA vezes o meu y aqui, e j estrela. O que eu faço para obter tudo, né? Tudo aqui, todo o momento de todo o meu retângulo, eu faço somatório. E como é que eu faço para não ter mais aproximação? Pego o limite tendendo para infinito. No final, você já sabe que isso aqui vai dar uma integral dupla. Que integral dupla vai dar? Isso daqui, ó. Então, o meu momento aqui do meu sistema em relação a x vai ser igual à integral dupla na minha região D. Quem vai aparecer aqui, gente? Ó, tem que aparecer esses elementos aqui. Esse ρ é a densidade, função densidade. Então, ela vai aparecer de novo aqui, ó, densidade. Esse ΔA vai ser o meu dA, né? Está aqui o dA. Só que quem vai aparecer também, ó, é meu y. Ele vai aparecer aqui na fórmula. Então, essa daqui é a fórmula do meu momento em relação a x de um sistema, ou seja, de uma lâmina. Eu faço essa integral dupla e aqui dentro eu vou pegar a função densidade e multiplicar por y. Do mesmo modo, eu encontro também o momento em relação a x, ou em relação a y, que vai ser integral dupla na região D, só que agora x vezes a densidade. Isso aqui é só para achar o momento. E para achar o centro de massa, o que a gente vai fazer? Pega o momento e divide pela massa. Então, vamos lá. E aí acaba esse assunto, depois a gente só vai aplicar. Então, olha a nossa evolução, né? A gente começou com o quê? Com uma gangorra, tinha duas crianças, você queria lá o centro de massa, né? O centro de massa era isso aqui, ó. Vou colocar x barra igual a momento dividido pela massa. Era isso daqui. E agora, no nosso caso ali da lâmina. O x barra
ele vai ser igual ao momento em relação a y dividido pela massa. A mesma coisa que a gente aprendeu agora. Só que como é que você calcula esse momento em relação ao eixo y? Esse momento aqui é integral dupla na região D, e aqui dentro, x vezes densidade, dividido. Quem é massa? Massa também é uma integral dupla na região D, só que só da densidade. Pronto. Esse é o x barra. E o y barra, né, que é o que está faltando. O y barra é o momento em relação a x dividido pela massa. Quem é o momento em relação a x? Integral dupla. Só que aqui é y vezes densidade dividido pela massa. Quem é a massa? Integral dupla só da densidade. Pronto. Então, aqui, ó, desse jeito aqui, tendo isso daqui, essa expressão aqui, ó, é o que vai nos dar o centro de massa. Então, olha que legal, a gente passou disso daqui, né, totalmente sem graça, só tinha uma gangorra e duas crianças, para isso daqui, né? Ó, muito melhor. Agora você passou de um playground, uma fábrica, né? Tem uma fábrica ali, tem mais lã, quer fabricar, quer dizer onde é o centro de massa, é isso daqui. Pronto. Muito bem, gente. Esse assunto aqui, ele é ainda mais rico, né? Na verdade, o que a gente fez aqui foi achar o centro de massa. Eu poderia achar também o centro de gravidade. Para isso, ao invés de calcular aqui com massa, eu teria que calcular com peso. Então, eu teria que multiplicar pela aceleração gravitacional. Só que no caso, gente, com a aceleração gravitacional, a gente está no mesmo planeta, né? Então, constante, acaba que ela se cancela. E acaba que o centro de massa coincide com o centro de gravidade. Então, por isso que você pode dizer que o centro de massa ou centro de gravidade é aquele ponto onde, se você apoiar com o seu dedo o objeto, ele acaba ficando equilibrado. Outra definição também é de centroide, que é o centro geométrico. O centro geométrico é quando você ignora, digamos, as características físicas, né? Por exemplo, imagina que, nesse caso aqui, imagina que a sua densidade fosse constante. Se ela fosse constante, você poderia tirar ela da integral. Ela ia ficar aqui e ela ia ficar aqui. Aí você ia simplificar. Então, nesse caso, é como se você estivesse ignorando as características físicas do seu objeto e olhando apenas para as características geométricas, para as características ali do volume do seu objeto. Então, nesse caso, você tem um centro geométrico, o centroide, que quando a densidade é constante, eles coincidem. Mas quando ela não é constante, cuidado, pode ser que apareçam ali centros diferentes, tá bom? Bom, então é isso. Vocês vão me perguntar, professor, posso cortar isso com isso? Não, né? Por favor, jamais faça isso na sua vida, a não ser que a densidade ela seja constante, mas fora isso, você não pode sair cortando aqui a densidade, tá bom? No primeiro exercício ela vai ser constante, vocês vão ver. Muito bem, já que está todo mundo animado com esse assunto, deixa eu só passar aqui rapidamente, né, com o que a gente já fez aqui nos slides, né? Então, você já sabe, você tinha uma lâmina, ela tinha esse formato. O que nós fizemos? Dividimos ela em subretângulos para calcular de um pedacinho de um subretângulo o momento. O que vai ser? Vai ser aqui densidade vezes ΔA. Isso aqui é só a massa vezes a distância, y e j estrela. Depois, se a gente somar essas quantidades e tomarmos o limite, então o momento em relação ao eixo x vai ser essa integral dupla, essa que já está aí no quadro para vocês. Em relação a y, vai ser esta integral aqui, que também já está aí no quadro. Portanto, o centro de massa vai ser aqui o ponto x barra, y barra. X barra é calculado por essa fórmula, y barra é calculado por esta fórmula aqui. Então, é isso. Vamos continuar aqui. Tá aqui, ó. Então, nesse caso, né, o centro de massa ele acaba coincidindo com o centro de gravidade. Então, é aquele pontinho que você consegue apoiar o seu objeto e aí ele vai ficar equilibrado, ele não cai nesse caso aqui. Tá, então aqui, ó, eu trouxe dois exercícios. Vou fazer o seguinte com vocês. De manhã eu cheguei a terminar o exercício 1. Né? Agora eu vou pular ele aqui, que eu quero ir para o 3 com vocês logo.
Porque no 1 e no 2, você percebe ó, que a densidade ela é constante. Ela é constante. Então vai ser mais simples do que a gente pensa. Então vou logo para o 3, que a densidade é variável, que eu acho que é o que mais nos interessa, pelo menos neste momento. Semana que vem, a gente começa a aula falando sobre esse assunto ainda, e eu resolvo pelo menos o exercício 2 com vocês. E depois a gente continua o assunto, tá bom? Então vamos para o 3. 3. Determine a massa e o centro de massa de uma lâmina triangular com vértices 0, 0, 1, 0 e 0, 2. Se a função densidade for essa função aqui. Então, vamos lá. Essa questão ela demora um pouquinho, então acho que nem vou conseguir terminar ela, mesmo pulando as outras. Mas pelo menos vou tentar chegar no máximo possível. Vamos lá, pode falar, Marco. Diga. Professor, e se eu quiser, tipo, isso daí são para coordenadas meio que reais, né? E se eu quiser mudar as coordenadas para polares, funcionaria também ou não? Tá, boa pergunta, Marco. Então, olha só. Na verdade, Marco, se você reparar, por mais que na hora que eu fosse fazer a demonstração, né, eu separei em subretângulos e eu usei coordenadas cartesianas, mas no final o que me interessa mesmo é que a fórmula ela não me prende a coordenadas cartesianas, né, porque no final, ó, tanto a integral de cima quanto a de baixo, ela vai me dar números. Então, o que me interessa aqui, na verdade, é só descobrir o valor dessa e o valor dessa. Agora, se eu for realmente usar cartesianas, coordenadas retangulares, ou vou mudar para polares, aí tanto faz. Pode ser que realmente seja mais fácil usar polares. Pode. Tanto que, talvez, digamos, em cima eu quero usar polares, embaixo eu quero usar cartesiano. Pode. No final das contas, vai dar números e você vai conseguir chegar no resultado. Tá? Então, isso aqui não nos prende a nenhuma, digamos, sistema de coordenadas. Ok, obrigado, professor. Por nada. Palmas aí para o Marco Antônio. Bem. Então, vamos lá. Assim, vamos voltar para cá. Né? A gente estava aqui. Quem são meus vértices mesmo? Os vértices, se não me engano, é 0, 0. 2, 0 e 2, né? E 1, 0. Obrigado, gente. Pronto. Então, aqui, eu tenho 3 vértices. Então, a primeira coisa que você faz, obviamente, é ver quem é a sua região de integração, tá? Então, você vem aqui, ó. Bom, são vértices de um triângulo. Então, eu venho, marco aqui o ponto 0, 2. Digamos que o 2 está bem aqui. Marco o ponto 1 e 0. Digamos que 1 está bem aqui. E o 0, 0, né? Que é a origem. Então, está aqui. Então, ó, tenho os meus 3 vértices. Eu faço aqui o meu triângulo. Então, ó, a nossa região é essa. Então, eu vou olhar para ela como uma região do tipo 1. De novo. Tipo 1 porque a gente está mais acostumado a trabalhar com tipo 1, né? Já que normalmente está acostumado com y variando entre duas funções de x. Então, vamos lá. Então, ó, caminhando na vertical, caminhar aqui ó, de baixo para cima, a gente percebe que aqui já começa com a nossa região. Então, o y já começa aqui. Ó. Que função é essa? É a função y igual a 0. Então, eu vou caminhando, caminhando. Então, o y ele vai de 0 até... Ele termina sempre nessa reta aqui, ó, nessa reta decrescente. Então, eu tenho que descobrir que função é essa reta aqui. Só que você já sabe descobrir, né? Por quê? Eu quero descobrir que função é essa. Eu tenho 2 pontos da minha reta aqui. Como é que eu faço? Eu já sei que y é igual a ax mais b. Só que o b é aquele valor que corta o eixo y, né? Então, o meu b aqui é quanto? É 2. Então, você já joga o 2 aqui. E para descobrir o a, eu vou usar esse outro ponto da reta, que é o ponto 1 e 0. Ou seja, quando o x é 1, o y é 0. E aí você descobre, ó, coloca 0 aqui e coloca 1 aqui. Você descobre que o a é igual a menos 2. Então, esse y aqui ó, é menos 2x mais 2. Que é essa reta bem aqui. Ó, essa reta aqui na diagonal. Pronto. Então, como é que vai ficar a minha função? Lembrando, gente, essa função aqui, ele quer o centro de massa. Para a gente calcular o centro de massa, ó, se você reparar, a gente vai ter que calcular 3 integrais diferentes. A gente vai ter que calcular essa integral aqui, que é o momento em relação a y. A gente vai calcular essa integral aqui,
que é o momento em relação a x, e a gente vai calcular essa daqui, que é a mesma, né, para os dois casos, que isso aqui é a massa, né, a massa aí do meu sistema. Então, o que eu aconselho você? A não ser que a minha densidade seja constante, que nesse caso ela vai ser cortada aqui, você pode fazer direto. Mas é melhor, para a gente fazer com calma, fazer cada integral de uma vez. Então, a primeira integral que eu vou fazer é essa daqui, que é a integral da massa. Então, eu vou calcular a massa primeiro. Então, a massa vai ser essa integral dupla aqui. Região do tipo 1. Então, o meu y ele vai de 0 até essa função aqui. Bom, essa função é a função 2 menos 2x. E o meu x? O x vai de 0 a 1. Coloco aqui de 0 a 1. Aí, quem é a minha função densidade? É essa função, 1 mais 3x mais y. Eu tenho que integrar aqui obrigatoriamente primeiro em y e depois em x, tá? Então, vamos lá, integrar isso daqui. Bom, aqui o resto é constante, né? Só o y aqui que está variando essa integral. Então, isso aqui vai ficar integral de 0 a 1. Integral de 1 é y, eu coloco y. Aqui, integral de 3x vai ficar 3xy. Integral de y é y² sobre 2. dy dx. Opa, dy dx não, né? Já integrei em relação a y. Deixa eu voltar para cá. Tá, já integrei em relação a y, né? Então eu coloco aqui os limites, que é 0 e aqui 2 menos 2x. Tá, e agora, gente, o que eu faço? Eu substituo onde tem y, eu vou substituir por esses valores aqui, ó. Esse e depois esse. Pelo menos um dos valores é o 0. Então, quando eu substituir por 0, aqui vai zerar, aqui vai zerar, aqui vai zerar. Então, no final, eu só vou substituir por esse valor aqui de cima. Tá bom? Então, vamos lá. Então, a massa vai ser igual integral de 0 a 1. No lugar do y, eu vou colocar 2 menos 2x. Então, vai ficar 2 menos 2x. Aí, aqui, mais 3x vezes y. Só que o y é isso daqui. Então, vai ficar mais 3x vezes 2 menos 2x. Mais, olha o que eu vou fazer. Aqui na y², aqui eu vou colocar o 2 em evidência. Então, vai ficar 2 em evidência ao quadrado. 2 ao quadrado, que eu coloquei de evidência. E aqui ficou 1 menos x. Vai ficar 1 menos x ao quadrado também, dividido para 2. Isso daqui é legal, né? Está dando trabalho aqui para a gente. Então, aqui, ó, 2 ao quadrado sobre 2, eu simplifico. Esse com esse. E aí eu vou ter que desenvolver. Isso aqui só é trabalhoso, mas não é tão difícil. Só tem que ter paciência e ir fazendo com calma essas questões. Deixa eu continuar aqui. Vocês estão quase falando assim, professor, eu preferia quando não tinha nada aplicado, não. Só mesmo as integrais. Gente, mas isso aí que é legal. Vamos lá, a massa vai ser igual integral de 0 a 1. Aí o que eu vou fazer aqui? Vou distribuir, ó. Aqui, 2 menos 2x, vou deixar assim. Aqui eu vou distribuir 3x vezes 2, 3x vezes esse daqui. Aí aqui eu vou ter que aplicar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes menos para o segundo. Então, vamos lá. Então, vai ficar ali 2 menos 2x, mais, ali vai ficar 6x. Depois eu vou multiplicar com aquele, vai ficar menos 6x². Menos 6x². Aqui, ó, gente, eu já cortei, né? Então, aqui só ficou 2. Aí eu vou trabalhar com isso aqui. O quadrado do primeiro é 1. 1 vezes 2 é 2. Aí, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, dá menos 2x. Vezes 2 menos 4x. Mais o quadrado do segundo, que é x², vezes 2. Então, mais 2x². Pronto. Aí, o que dá para fazer aqui, ó? Aqui eu tenho menos 2x, mais 6x e menos 4x. Então, esse pessoal aqui vai se cancelar, que vai ficar 6x menos 6x. Pronto. Aqui vai ficar 2 mais 2, que é 4. Então, a massa vai ser integral de 0 a 1, 4. E aqui, menos 6x² mais 2x². Vai ficar menos 4x².
Vai ficar 4 menos 4x². Ó, tá ficando pequeno já, está ajudando a gente, né? Aqui eu vou colocar o 4 em evidência, que quando eu colocar ele em evidência, ele é constante, ele sai. Então, aqui vai ficar 4 fora da integral de 0 a 1. O que sobrou aqui? Sobrou 1 menos x². Pronto, agora bora integrar isso daqui, né? Isso aqui é igual a 4 vezes. Integral de 1 é x, menos x² sobre 3. Aí falta aplicar os limites. Limite é de 0 a 1. Bom, como aqui eu tenho limite 0, 0 vai zerar. Então, só vou substituir por 1, que vai ficar 1 menos 1/3. Então, a massa vai ser igual a 4 vezes 1 menos 1/3. 1 menos 1/3 é 2/3. 2/3 vezes 4 vai ficar 8/3. Então, a massa da nossa lâmina é 8/3. Isso em quilos, tá? Acabou aqui? Não, né? Ainda tem mais duas integrais para fazer. A do momento em relação a x, a do momento em relação a y. Tá, então vou fazer o seguinte, eu só vou armar aqui a conta do momento em relação a x e o resto eu vou deixar para casa, tá bom? Pelo menos a região de integração é a mesma. Sempre vai ser a mesma. Então, qual é? É de 0 até 2 menos 2x, não é isso? 2 menos 2x. E aqui de 0 a 1. A densidade é a mesma, que é 1 mais 3x mais y. Ah, professor, então vai dar o mesmo valor, né? Aqui, não. Porque o que é a fórmula do momento em relação a x? É você pegar a densidade vezes y. Então, bem aqui, ó, vai aparecer um y. Aí você vai integrar dy dx. Aí você vai ver que vai dar um valor aqui diferente. Aí o momento em relação a y vai ser isso daqui, só que no lugar do y vai ser o x. Aí vai dar um outro valor, tá bom? Só que aí, realmente, daqui, pelo menos, é mais trabalho braçal. Porque no final é só você resolver essa integral dupla aqui. E é isso. Ó, caso vocês tenham alguma dúvida, essa questão específica eu tirei do livro, do Stoas. Vocês podem olhar lá a resolução e até olhar a resposta lá, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado pela presença. Boa prova para vocês. A gente se vê novamente na segunda-feira.